Por favor, vocês querem receber o pastor Felipe com carinho? Ele vai se apresentar aqui, falar dos nomes aí que chamam ele, é melhor. Graças e paz, queridos. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Depois de ver um cara que, não posso dizer quando eu conheci não, senão vai revelar a idade do sujeito, de Alpiste. Gente, 1900 e Pedro Álvares Cabral, alguma coisa assim. 1900 e Satanás bebê. Minha mãe de biquíni, era um trem assim. O cara já é jurássico da música, muito legal encontrá-lo aqui. Antes de começar de ler um texto com vocês, eu quero dizer que lá fora tem dois materiais, dois livros que eu escrevi, o Lápis, Caneta e Papel, que são papel e caneta, que são devocionais para jovens e adolescentes, para ter os seus momentos com Deus, devocionais um pouco diferentes, com títulos assim, Minhas cicatrizes lembram você, ou então Dia do Forever Alone, Te machuquei, foi mal. Ai, se eu te pego. Coisas assim para você ter o seu momento com Deus, mas de uma forma um pouco mais diferente. E o livro Ame, que é como gerar uma família. E aí eu colori a palavra do ame com casamento. Mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês de um texto que, quando ele é lido na palavra de Deus, ele simplesmente é o maior sinônimo da adoração do Novo Testamento. Todas as vezes que alguém quer fazer um congresso de adoração, de louvor, sempre se fala no mesmo texto. Parece até que nem existe outro texto sobre adoração na Bíblia. E esse texto, ele é conhecido da maioria de nós, porque importa que o adoremos em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai busca como adoradores. Lembra disso? Mas a grande pergunta desse texto não é por que Deus fez a maior revelação da adoração e do louvor, mas sim para quem ele disse isso. Para quem Jesus declarou que existia uma adoração no espírito e na verdade. Porque se já naquela época ele falava isso, significava que já naquela época muita gente adorava na mentira e na carne. Porque se ele esperava alguém que adorasse em espírito, tinha alguém que adorava na carne. Se ele esperasse que alguém adorasse na verdade, significava que tinha alguém que adorasse na mentira. Ah, pastor, não consegui entender. Não? Quer ver um exemplo? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Que mentira deslavada você está cantando, porque não abre coisa nenhuma. Está adorando na mentira. Está adorando na carne. Naquela época, Jesus já tinha identificado isso no louvor. Se você consegue abrir mão, amém. Está adorando no Espírito. Mas não é a grande verdade que circula a nossa vida. Agora, presta atenção comigo. Suponhamos que você se envolva num relacionamento. Você descobre o tchururu da sua vida. Sabe o que é o tchururu? É aquele que você olha e fala assim: tchururururu, rurururururu, good times. Você olha, se encanta, se apaixona e casa. E aí você descobre que a melhor coisa da sua vida depois que você casou era ser solteiro. E aí o que você faz? Você divorcia. Pensa comigo. Uma pessoa divorciada na igreja já é uma pessoa assim, isolada. Porque a gente tem programação para adolescente, para jovem, para casais, para namorados, para noivos, para adultos, para terceira idade. Mas e o divorciado? O que ele faz? Não faz, né? Ele é tipo um ET.
Reunião dos ETs. Vai lá, filho, é para tu. Agora imagina essa pessoa que casou, descobriu que o melhor era ser solteiro, se divorciou, e aí encontrou o tchururu de novo. Casou. Aí você fala, oh, glória a Deus, Deus deu a segunda chance para essa pessoa, aleluia, fala em mistério, dá pirueta, e aí ela divorcia de novo. Segunda vez. Você fala, se tá ruim pode piorar, né? Mas aí o tempo passa, e ela encontra o grande amor da sua vida, e se casa pela terceira vez. E divorcia. E aí, quando ela se divorcia pela terceira vez, você fala assim, ou ela é muito boa, ou ela é muito má. Muito ruim mesmo. Mas aí ela tem uma nova chance e se casa pela quarta vez. Aí você fala o quê? Como um crente fiel, devoto, você fala, crê em Deus Pai. Benza a Deus. Passa-se um tempo, chega a notícia, fulana do quarto marido divorciou. Aí você fala o quê? Vai de reto, Satanás. Mas ela encontra mais um doido. Cara, eu acho que Fábio Júnior andou se inspirando na Bíblia. A Gretchen também, né? A gente pode pensar, uma mulher idônea, espiritual. E, por que a gente não promove o casamento do Fábio Júnior com a Gretchen? Cara, imagina, reunião dos ex, Maracanã. E aí a mulher casa pela quinta vez e se divorcia. E agora ela resolve não casar mais. Graças a Deus, né? Mas ela resolve ter uma segunda opção. Ela, ao invés de se casar, ela começa a pegar os maridos das outras, para ficar fazendo test drive. O que você acha de uma situação dessa? O que você diria para uma pessoa tão bem-aventurada assim? Uma pessoa tão cheia de Deus assim? Uma pessoa com tanta oportunidade na vida? Você faz o quê? Querida, queria dizer que tem um lugar reservado para você lá no centro de Macumba. Aqui não. Entendeu? Olha, Jesus te ama, mas a parte do eu também por acaso sumiu. Acontece que teve um caso desse na Bíblia. E Jesus foi ao encontro dessa mulher. Abre comigo a palavra de Deus em João 4. João, pastor, onde está João? Ô, crente. Se tu não sabe onde está João, eu vou pedir para tu abrir Obadias. É engraçado, pastor, amor, que quando você fala em Obadias na Bíblia, tem crente que começa a colocar a mão no cabelo e fala assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Obadias foi arrebatado. Aí você fala, não, irmão, está do lado de Oséias, de Naum, de Abacuque. Aí a pessoa fala, o senhor está querendo ajudar? Mas por isso eu fui bonzinho com vocês. Mateus, Marcos, Lucas, João. E João, a partir do versículo 3, diz assim, não chora não, vou gritar menos, tá? João, a partir do 3, diz assim, quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Pausa. Vamos lá. Geografia do Estado de Israel. Judéia. Galiléia. Judéia, Galiléia. E diz o versículo 4 assim, e era-lhe necessário atravessar a Samaria. Mentira. Está escrito isso na sua Bíblia? Não, pastor, porque o que é Bíblia? Versículo 4 de João 4, está escrito isso? E era-lhe necessário passar, atravessar, caminhar por Samaria? Mentira. Não era coisa nenhuma. Mentira. Paulo escreve assim, Bíblia mentirosa. Não, calma. Pastor herege ainda não foi trazido à tona.
Vamos entender uma coisa, geografia bíblica. Aqui estava a Judeia, lá estava a Galileia. Para passar da Judeia para a Galileia, no meio do caminho ficava Samaria. Mas há centenas de anos, nenhum judeu que ia da Galileia para Judeia passava por Samaria. Então vamos entender a história. Lembra que José, filho de Jacó, assume o reinado como vice-governador do Egito. Lembra disso? Ele pega e leva sua família para o Egito, lá em Êxodo. Leva mais ou menos cerca de 65 pessoas. José morre, Faraó morre, e levanta-se agora um novo Faraó que não conhecia Deus, nem José, e nem o compromisso de José com aquela terra. O que ele faz com a família de José? Escraviza todo mundo. Passam-se 420 anos. Depois de 420 anos, aquelas 65 pessoas que entraram no Egito, agora são mais de 2 milhões de pessoas. E diz a palavra de Deus que Deus resolve ter misericórdia daquele povo. As orações, o clamor, as dores daquele povo chegam até os céus. E Deus diz: vou enviar o libertador. Nisso nasce Moisés. A mãe dele coloca ele dentro de uma cestinha, ele vai rio adentro e é encontrado pela filha do filho de Faraó. Ele é criado no palácio e aprende todas as ciências do Egito. Aos 40 anos, Moisés briga com o egípcio e é expulso de lá. E agora aquele filho mimado, morador do palácio, que nunca tinha trabalhado na vida, é expulso e vai morar no meio do deserto. E aí você pensa, todo castigo é pouco, mas pode piorar. Moisés agora vai trabalhar para o sogro. Você acha que está ruim trabalhar? Vai trabalhar para o sogro, filho, para você ver o que é bom. É uma delícia. E agora ele está no Egito durante 40 anos, cuidando das cabritinhas do sogro. Um belo dia, 40 anos depois, ele está andando pelas regiões desérticas do deserto. E aí ele olha para um lado, a planta está pegando fogo. Ele fala assim, estranho esse trem. Ele olha, a planta continua pegando fogo. Mas ele fala, deserto, calor, não chove, capim pegar fogo é normal. Mas ele está olhando para a planta está pegando fogo e a planta não acaba de pegar fogo de jeito nenhum. E Moisés era crente. E se tem uma coisa que crente é curioso. Então o que Moisés faz? Vai lá. Ele chega perto da planta. A planta pegando fogo. A planta não acaba. A planta pegando fogo. Quando ele chega perto da planta, a planta olha para ele e fala, Moisés. Meu irmão, se é comigo, no meio do deserto, sozinho, a planta fala comigo. Eu atravesso o Saara num galope só. Chego do outro lado do Egito, com 3 palmos de língua para fora, boto a mão no joelho e falo, está amarrado. Ah, vai dizer que tu não é assim, tu é macho, né? Tá, vamos lá. Pastor pede para você fechar a igreja. Tem vigília, terminou 3 horas da manhã. Aquele horário, 3 horas da manhã. Todo mundo foi embora. Você desliga a luz, quando você olha só tem você. Tu passa a chave na porta da igreja, a luz do bairro da Penha acaba. Ah, você é um crente cheio de Deus, espiritual. Você tem que subir um morro, tranquilo, sem luz nenhuma. E você sobe cheio do Espírito. Como? Creio em Deus Pai. Que barulho foi esse? Jesus manda anjo. Manda 2, Deus. Manda, Senhor! Manda 10 anjos aqui, Pai. E aí, de repente, você está passando, subindo o morro, naquele lugar. Parece aquele filme de faroeste, de cidade deserta. Só tem capim rolando.
E aí você andando no meio daquele breu, 3 da manhã, sem uma alma viva, penada não conta. E aí de repente você para debaixo de um poste, o poste acende em você. Querido, tu vomita a tua alma. Tu dá um pulo, pega a alma, engole de novo e fala, fica aqui abençoada. Porque não pode morrer agora não. Quando você acha que está tudo horrível, o poste aceso olha para você e fala, Felipe, meu irmão, acaba com qualquer prisão de ventre. Na hora. Mas Moisés não era assim. Moisés chega... Engraçado é que você fala, mas pastor, isso não acontece comigo. Meu irmão, tu tem medo de barata quando ela voa? Tu não vai ter medo de assombração? Fala para mim que tu é espiritual, eu acredito. E aí Moisés não, meu irmão. Moisés chega perto da planta que está pegando fogo no meio do nada, no meio do deserto, a planta vira para ele e fala, Moisés. Ele fala, oi. E ela fala, quero falar um negócio contigo, Moisés. Ele fala, pode falar. Conhece o Egito? Egito? E conheço, morei lá 40 anos. A casa assim, de frente para o Rio Nilo. Lugar bom. Às vezes o povo assim não é tão bom não, mas o lugar é bom. Então, Moisés, conhece Faraó? Bom, olha só, dona Planta. Eu não sou de falar mal de ninguém, não. Sabe, mas assim, Faraó, pensa num cara ruim. Não queria falar, mas já que a senhora perguntou, Faraó, pensa num camarada ruim. Mas pensa num camarada ruim. Mas ruim daquele que bate na mãe. Mas é ruim. Eu acho, sinceramente, dona Planta, que o capeta aprende com ele. Ah, entendi. E por acaso você conhece o povo judeu que está lá aprisionado há 420 anos? Conheço. Todo mundo é primo, tudo família, tudo parente, conheço todo mundo. Bom, então, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá lá, enfrente Faraó e tire o povo. Hã? Eu quero que você vá lá. Não, eu já entendi essa parte. Eu só queria saber se era isso mesmo. Mas me diz uma coisa. Eu e mais que exército mundial, celestial, vou lá para o Egito? Não, só você. Eu sozinho? Faraó? Mal pra caramba? Egito? Só eu? Mais ninguém? Aham. Tá bom, faz sentido. Faz sentido. E vai-lhe Moisés, deserto adentro, de volta para o Egito. Chega lá, você conhece. Ele chega diante de Faraó e fala, Faraó, perdeu. E Faraó fala o quê? Perdeu coisa nenhuma, quem manda nisso aqui sou eu. E praga vai, praga vem, praga vai, praga vem. E você sabe que na Bíblia, praga e Egito, parece que assim eram quase irmãos gêmeos. Você vê Egito, você vê praga. É tipo dedo mindinho e quina de móvel. Eles são assim, irmãos gêmeos separados na maternidade. Se o Egito tivesse vivo hoje aqui, fosse uma pessoa, a gente precisava mandar ele para a Universal, para fazer descarrego. Era praga para um lado, praga para o outro, praga para um lado. No final, 10ª praga, Faraó vira para Moisés e fala, some daqui. E vai-lhe Moisés, com mais de 2 milhões de pessoas, em direção a Canaã. Vai-lhe, deserto, 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 deserto. Chega um momento, frente para o mar. Ele olha para o mar, olha para o povo, olha para o mar, olha para o povo. Imagina Moisés perguntando, será que o povo sabe nadar? Mas aí, notícia ruim sempre chega. Vem uma pessoa correndo desesperada, fala, Moisés, tu não sabe o que aconteceu? Aí Moisés fala, que? Calma, relaxa. Moisés, Faraó desistiu de desistir. Está vindo com todo o seu exército para nos matar. E aí Moisés tem o primeiro passo grande espiritual da vida dele, como uma primeira lição para a gente. Ele olhou para um lado, viu areia.
olhou para o outro, viu a areia. Atrás dele tinha Faraó, na frente o mar. Moisés, quando viu que não podia olhar para lugar nenhum, ele olhou para cima. Todas as vezes que nós não temos para onde olhar, a melhor solução é olhar para cima. Moisés pegou e olhou para cima e disse: Deus, o que eu faço? Deus vira para Moisés e fala: Moisés, você não tem um cajado? Toca nas águas. Moisés falou: faz sentido. Moisés tocou nas águas e o mar se abriu. Diz a palavra de Deus que durante toda aquela noite um vento soprou, separando as águas em duas partes e secando o chão, para que o povo passasse a pés enxutos. Porque eu fico imaginando aquele bando de mulher de salto alto, agarrando tudo na lama. Mas passaram a pés enxutos. A ciência uma vez tentou levantar a hipótese de que, na realidade, o mar não foi dividido ao meio. Existe um fenômeno que acomete de tempos em tempos o Mar Vermelho, que ele sofre uma estiagem tamanha que você consegue atravessar de um lado para o outro com água pela canela. Eu não teria dificuldade nenhuma em acreditar nisso. Até porque eu creio que o Deus que eu creio, ele é capaz, inclusive, de controlar os fenômenos da natureza. Ele diz: mar se acalme, o mar acalma. Ele poderia ter dito: Mar Vermelho, abaixe, e o Mar Vermelho se curvaria. Mas a questão não é essa. A questão é que a Bíblia diz que a tropa de Faraó e seus cavaleiros morreram afogados naquele rio. E eu fico imaginando como que alguém consegue morrer afogado com água pela canela. Porque na pior das hipóteses, se alguém estivesse dizendo: Faraó, estou morrendo, ele ia falar: cria vergonha na cara, fica em pé. A pessoa: tá, é verdade. Ou então imagina os cavalos, com água pelas patas, e está na hora de morrer. Não. Mas Moisés sai dali, atravessa o Mar Vermelho, e vai em direção à Terra Prometida. Ao avistar a Terra Prometida, 40 anos depois de deserto, ele chama Josué e diz: Josué, eu não vou entrar na terra de Canaã. Quem vai conduzir o povo é você. Só queria dizer que é minha última postagem no Facebook, #PartiuGlória. Moisés foi morar no céu, Josué agora cuida do rebanho. Josué entra em Canaã junto com as 12 tribos. Eles conquistam. Com o passar do tempo, o povo desiste de ser dominado por juízes e por profetas e resolve pedir a Deus um rei. Deus reluta, mas acaba atendendo o povo de Israel e libera sobre eles o primeiro rei da tribo de Benjamim, o rei Saul. Um homem mais bonito de toda a sua geração, com um coração altamente corruptível. Começa bem, termina mal, como a grande maioria dos líderes. Sempre começa bem, com coração puro. O que atrapalha os grandes líderes da nação não é o começo, é a caminhada. Eles começam bem, têm boas ideias, têm vida de oração, têm vida com Deus, mas a caminhada e os desvios e as ofertas da caminhada os fazem se separar do caminho original de Deus. Assim foi com Saul. E Deus então reprova Saul. E agora resolve da tribo de Judá levantar um rei segundo o seu coração. Que Atos dos Apóstolos vai dizer que era um rei segundo o coração de Deus. O rei Davi. O rei Davi consegue unificar as tribos destruídas. Ele morre, assume o seu filho, Salomão, o homem mais inteligente e sábio que já pisou na face da terra. Salomão consolida todo o império de Israel e alarga as suas fronteiras. Salomão morre. E agora começa a reinar o seu filho em seu lugar, um homem chamado Roboão. E você pensa comigo, um camarada que tem um nome que começa com roubo,
você fala assim, não quero julgar, né? Mas não deve vir coisa boa por aí. E Roboão foi um rei tão horrível que ele, quando assumiu o império, desviou verbas, aumentou os impostos, tirou o dinheiro da saúde e da segurança. Roboão praticamente fundou o PT. E se você olhar na Bíblia, sabe o que Roboão fez depois de fazer tudo isso? Conseguiu destruir o império que o seu avô construiu e que o seu pai edificou. Roboão consegue dissolver o reino e dividir Israel em 2 reinos. Agora não era mais Israel, agora era Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, capital Jerusalém. Reino do Norte, capital Samaria. Desde esse dia, do decreto do neto do rei Davi sobre 2 reinos, judeus nunca mais falaram com samaritanos. Judeus nunca mais pisaram em Samaria. Judeus nunca mais fizeram acordo, negócio, casaram com os samaritanos. Eles entenderam que o reino do norte, que é a capital Samaria, agora não era mais de Deus. Com um detalhe, Samaria estava dentro do território de Israel. O neto do rei Davi fez isso. Centenas de anos se passam e nenhum judeu que queria ir da Judeia para a Galileia passava por Samaria. Da Judeia para a Galileia, a pé, em linha reta, passando por Samaria, se dão 3 dias. Todo judeu, desde o reinado do neto do rei Davi, daquele desprovido de graça, desgraçado, passou a dar volta para não atravessar em Samaria. Um caminho que poderia ser feito em 3 dias, agora levava entre 6 e 7 dias. Mas eles jamais pisariam na terra pagã de Samaria. Só que diz que depois de centenas de anos, desde o reinado do neto do rei Davi, um homem em Jerusalém, há 2000 anos atrás, resolve pela primeira vez sair da Judeia para a Galileia, e diz o versículo 4 que era necessário atravessar por Samaria. Na realidade, querido, não era necessário, porque o caminho não era esse, mas ele queria. Vamos continuar lendo o texto? Versículo 5. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse: me dá um pouco de água. E no versículo 8, há uma explicação dizendo: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, por isso não estavam com ele. No 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como sendo o senhor judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois o senhor não sabe que judeus não se falam com os samaritanos? E no 10, Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. E no versículo 11 disse a mulher: o senhor não tem com que tirar a água, o poço é fundo. Aonde, pois, conseguiria essa tal água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó? Sabe de nada, inocente. Que nos deu o poço
o qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Respondeu-lhe Jesus no 13, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E no 16, Jesus bota o dedo na ferida e diz, ok, vá, chama teu marido. Que no 17 ela diz, tem marido? Não. Vamos entender o texto até aqui? Jesus sai da Judéia em direção à Galiléia e resolve passar pelo território que ninguém jamais passaria, o território de Samaria. Mas é calor, é deserto. No meio do caminho, nas terras de Sicar, ele para descansar. Se dá por volta da hora sexta, meio-dia, o sol escaldante a pino. Ele pede aos seus discípulos para irem até a cidade mais próxima comprar comida. Jesus está encostado no poço. Quieto estava, quieto ficou. De repente, ao meio-dia, chega uma mulher com um cântaro de água vazio e de cabeça baixa e começa a tirar a água do poço. Primeira pergunta. O que uma mulher, dona de casa, faz ao meio-dia? Muito obrigado. Almoço. Uma mulher, dona de casa, ao meio-dia, está fazendo almoço. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher não estava fazendo almoço. Aquela mulher estava indo buscar água. Sabe por quê? Porque naquela região, como em toda a região oriental, as mulheres buscavam água no poço de manhã cedo, antes do sol ficar quente, para poder fazer a comida, se lavar a roupa, preparar o marido para o trabalho, ou no final do dia, quando o sol já tinha se posto, para poder se lavar o marido, lavar as crianças, fazer a janta. Mas durante o meio-dia, não. Aquela mulher ia buscar água ao poço ao meio-dia. Sabe por quê? Porque era o único horário que ela tinha certeza que ela não ia encontrar ninguém. Aquela mulher era odiada pela cidade odiada. A cidade odiada tinha uma pessoa que representava o ódio. E esse ódio era esta mulher. Esta mulher já tinha se casado 5 vezes e divorciado 5 vezes, e agora ficava pegando o marido das outras mulheres. Sendo que se uma vez apenas uma mulher naquela época fosse repudiada, ela já não serviria para mais nada. Aquela mulher incrivelmente conseguiu 5 maridos, nenhum filho e 5 grandes frustrações na alma. E agora ela resolveu descobrir que ela não valia nada. Então ela dava o seu corpo para quem quer que quisesse. Sabe como as pessoas tratavam ela naquela cidade? Como uma prostituta. Porque era isso que ela era. Até para pegar água, ela precisaria ir num horário que ninguém estava. Porque nenhum homem falaria com ela. E nenhuma mulher gostaria de ser vista do lado dela. Mas ao meio-dia ela chega no poço de Jacó. Tem um homem encostado lá. Ela não puxa assunto. Ela se debruça sobre o poço e começa a pegar água. Sem esperar, Jesus puxa a conversa. E ele diz, olá, tudo bem? Boa tarde. Você poderia me dar um copo de água? Sabe o que a mulher faz? Ela se revolta com essa pergunta de Jesus.
ela se transtorna, ela quase fica possessa com essa pergunta de Jesus, porque um coração ferido não consegue identificar um amor puro, um coração ferido não consegue receber boas intenções, um coração ferido não está pronto para receber o amor. Aquela mulher, depois de ouvir de Jesus, oi, tudo bem, me dá um copo de água, aquela mulher vira para ele e fala, epa! Peraí, para tudo. O senhor não sabe o que está acontecendo aqui? Deixa eu te ensinar as regras de ficar em Samaria. 1, homem não fala sozinho com mulher. 2, mesmo que falasse, o senhor não sabe quem eu sou? Homem nenhum nessa cidade falaria comigo. 3, pelas suas roupas, eu acho que o senhor não é daqui. O senhor deve ser de Jerusalém. O senhor não sabe que judeus não se falam com samaritanos? Então Jesus vira para ela e fala, então, me dá um copo de água. Jesus não desiste daquela vida. Ele vira para ela e fala, mulher, se você soubesse quem eu sou, é você que pediria água para mim. Mas um coração ferido não consegue enxergar esperança. Sabe o que aquela mulher faz? Ela olha para Jesus e fala, pedir água para o senhor como? O senhor vai pegar água como? O senhor não tem balde? Como é que o senhor vai pegar água? Jesus insiste nesse papo pela terceira vez. E fala, olha, deixa eu te contar um segredo. A água que eu tenho para oferecer para você é água viva. E quem bebe dela uma vez, nunca mais tem sede de novo. Mas um coração ferido não consegue olhar com os olhos da eternidade. Aquela mulher vira para Jesus e fala, peraí, se eu beber dessa água eu não preciso voltar nesse poço? Ou seja, eu não preciso mais enfrentar essa cidade, a fofoca, o desprezo dessa cidade, eu posso ficar trancada dentro de casa, porque nunca mais ninguém vai falar mal de mim, porque eu não preciso sair para pegar água. Jesus diz, você não entendeu. Então, eu sei o que vai te fazer entender. Vou fazer rolar um Shamanaias Gospel. Você sabe o que é um Shamanaias Gospel? É o eis que te digo. Então Jesus olha para aquela mulher e fala, terra, fogo, água, coração, e pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta. Ou então no meio dos Shamanaias ele diz, Hadouken. Ele vira para ela e fala, vaza, eis que te digo, tá forte, o rolo tá vindo, pega a chave, vá e busca teu marido. Engraçado é que aquela mulher dá uma resposta inesperada. Porque uma pessoa que já foi casada 5 vezes e agora está pegando o marido dos outros, ela poderia dar qualquer resposta, menos a que ela deu. Ela vira para Jesus e diz, Jesus, tem marido não. Na realidade eu não sei se ela olhou para Jesus, bonitão, bem vestido, botou o cabelo atrás da orelha e falou, quem sabe ele pode ser o 7º. E falou, Jesus, tem marido? Não. Mas na realidade eu acredito que aquela mulher viu tanta sinceridade, tanta verdade, que ela não conseguiu mais lidar com a mentira. E pela primeira vez, como revelado num espelho, ela se enxergou do outro lado e pôde abrir o seu coração pela primeira vez, dizendo, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus sabe o que ele faz? Ele vira para ela e fala, bem, verdade dissestes, porque 5 maridos já tivestes, e este que está contigo agora
não é seu. A mulher arregala um olho e fala: crê em Deus Pai. Vejo que és profeta. A mulher está conversando com ele há meia hora e não viu que ele era profeta. Igualzinho a gente, né? Jesus está falando com a gente a vida inteira e a gente não ouve. E aí a gente continua dizendo: Deus não fala comigo. Tem gente que está há 30 anos na igreja e fala: Deus nunca falou comigo. Espera aí, nunca falou com você ou você nunca parou para ouvir? Porque tem gente que pede para Deus falar, mas não para ouvir. Parece, sabe, vou usar o exemplo da mulher, mas pode ser para homem também. Tem mulher melancia, tem mulher pão, tem mulher uva, tem mulher morango e tem mulher goteira. Sabe, que é como goteira em dia de chuva, só reclama o dia inteiro. Jesus, então fala comigo, porque eu não aguento mais esse dia, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais meu trabalho, não aguento mais meu filho, não aguento mais a vida, não aguento mais a Dilma, não aguento mais o PT, não aguento mais nada. Aí Jesus queria falar, mas não deu tempo. Como que Deus não fala com você? Primeiro que Ele te deu 66 livros, com a mais pura palavra saindo dos seus lábios, sem nenhuma contaminação humana. Depois disso aqui, a palavra de Deus me diz que Ele me deu mais uma coisa: toda a natureza. E Ele diz que toda a natureza revela quem Ele é. E por isso eu sou indesculpável se eu não crer na grandiosidade dEle. Mas nós dizemos que Deus não fala conosco. Às vezes Ele está falando de manhã, quando uma chuva cai, quando um vento sopra, quando o sol se abre, quando um passarinho canta, quando Ele te livra de um acidente, quando alguém te dá um bom dia, quando alguém te liga, quando um pregador traz uma mensagem, quando uma canção entoa os seus ouvidos, quando vem um suspiro de manhã, quando você ouve alguma coisa que mexe com você. Só que você fala: Deus, está começando, mas o seu coração está tão destruído, tão ferido, que você não consegue ouvir a voz dele. Vamos recapitular a conversa de Jesus? Jesus chega para a mulher samaritana e diz: filha, me dá um copo de água. Ele olha com os olhos da eternidade para aquela mulher que ninguém queria olhar e leva a conversa para a eternidade e a vê com os olhos celestiais. Um coração ferido não consegue caminhar na eternidade. A mulher puxa o papo para a terra de novo. Mas o senhor não sabe que não pode falar comigo? Jesus não desiste dessa conversa e mais uma vez ele puxa esse assunto para o reino dos céus e diz: olha, mas eu é que quero oferecer água no lugar de pegar. E ela fala, puxa para a terra de novo, porque ela está ferida demais pelos relacionamentos. E ela diz: você não tem com que pegar água, você está mentindo para mim. Jesus, pela terceira vez, ele puxa novamente o relacionamento para a eternidade e diz para ela como ele quer enxergar ela. E ele fala: filha, se você soubesse quem é, eu tenho água viva, deixa eu te dar água viva para você nunca mais ter sede. Aquela mulher mais uma vez puxa para a terra e diz: para com isso, porque a única coisa que eu quero é nunca mais pisar aqui e ser humilhada por essa cidade. Quantas vezes nós somos assim? Deus tenta nos levar para os bate-papos espirituais. E nós lembramos da conta para pagar. Da criança que está com problema. Do vizinho. Mas sabe o que é melhor? Ele não desiste. E apesar dos xamanaias serem exceções e não regra, porque eu acredito nos xamanaias, mas ele tem que ser exceção, porque a regra tem que ser a palavra. Jesus libera um xamanaias, mas os xamanaias dele têm uma finalidade: botar o dedo na ferida. Só há arrependimento através do confronto. Não existe arrependimento sem confronto. Você precisa lidar com o seu fracasso, com o seu pecado e dizer: realmente eu não sei, eu não posso e eu não sou, para poder ser restaurado por Ele.
Aquela mulher pela primeira vez lidou com a verdade. Diante de 5 casamentos frustrados e de uma baldeação nos maridos dos outros, aquela mulher diante de Jesus disse: eu não tenho marido. E Jesus vira para ela e fala: você disse a verdade. Pensa comigo só mais 2 coisas. O que você espera de uma mulher usada, de um homem usado e abusado pela vida, sofrido, esgotado, calejado, destruído, pisoteado e frustrado pela vida? O que uma pessoa como essa pode oferecer? Nos nossos olhos humanos, nada. Não, digo melhor, problema. Sabe qual é a visão de Jesus para pessoas assim? Essa mulher que encontrou com ele no poço de Jacó, que teve um encontro onde ele disse quem ela era. Diz a palavra do Senhor nos versículos seguintes que ela sai, desce até a cidade, aquela cidade que a odiava, aquela cidade que menosprezava, aquela cidade que a via como uma prostituta, e ela prega o evangelho para toda esta cidade. E os homens daquela cidade vêm correndo até Jesus, e diz a palavra de Deus que eles chegam perto dele e falam assim: nós viemos aqui pelo testemunho dela, mas agora nós cremos no Senhor porque nós podemos contemplar. Deixa eu contar uma coisa. Nós olhamos para uma pessoa destruída na vida e sabe o que a gente diz? Um problema. Sabe como Deus vê quando ele olha para uma pessoa destruída na vida? A salvadora de uma cidade, o maior evangelista da nação, o grande receptáculo da glória de Deus manifesta na terra. Aquilo que o neto do grande rei Davi tinha conseguido destruir, e até então ninguém passava pela Samaria, indo da Judeia para a Galileia, agora acabou. Porque Samaria se entregou completamente a Jesus. O terreno ficou fértil. Algum tempo depois, diz que Filipe ia para Samaria e os milagres eram tanto, porque a fé de lá era tamanha, maior do que em Jerusalém. Sabe quem plantou essa fé? Aquela prostituta que tinha passado por 5 homens e mais não sei quantos. Quem é você mesmo? O que fizeram com você mesmo? Não interessa! Rasgaram teu coração? Destruíram teu coração? Usaram e abusaram de você? Te trataram como um objeto? Deixa eu dizer uma coisa. Não era necessário Jesus passar por Samaria. Ele quis. Não era necessário Jesus estar aqui hoje, passando pela Advec da Penha. Mas Ele quis. Não era necessário te trazer aqui. Porque é uma pergunta simples. Por que você está aqui hoje? Ah, porque é culto de jovens, eu tenho que vir. Ah, porque me convidaram. Ah, porque sei lá. Não. Salmo 139, o salmo do rei Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de noite penetras os meus pensamentos. Tu conheces o meu andar e o meu falar. E sondas todos os meus planos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará.
E ele continua: o Senhor me viu quando eu ainda era um feto na barriga da minha mãe, uma substância informe. E o Senhor planejou, escreveu e determinou cada um dos meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que significa isso? Antes de Deus criar a plantinha, a árvore, o bezerrinho, a girafa, a ovelhinha, Ele chamou Jesus e disse assim: Jesus, eu quero construir o homem, quero fazer o homem, mas o homem vai pecar. Você estaria disposto a morrer por ele? Hebreus diz: o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Jesus, eu vou criar uma geração de adoradores, mas eles vão nos trair. E só haverá uma possibilidade de redenção se você for lá e se entregar por eles. Você topa? Jesus falou: o quê? Só se for agora. E a partir daquele momento, ele pegou o seu caderninho e escreveu cada um dos nomes, cada um dos dias, cada um dos momentos, cada uma das histórias. Uma vez andando pela rua de Jerusalém, Jesus pega o seu diário e estava escrito ali: olhar para cima, ver Zaqueu e almoçar na casa dele. Jesus está andando por Jerusalém. Zaqueu não sabia de nada. Zaqueu subiu numa árvore, falou: quem sabe eu vejo Jesus. Mas Zaqueu não sabia que antes que o mundo fosse feito, Jesus tinha anotado aquele encontro. Jesus está andando, a multidão toda em volta, os discípulos. Ele lembra da agenda, olha para cima e fala: oi Zaqueu, tudo bem? Eu vim aqui porque eu vou almoçar na sua casa. Você não veio aqui porque você quis. Desculpa. Você não veio aqui porque alguém te chamou. Desculpa. Você veio aqui porque antes que o mundo fosse criado, Ele sonhou com esse momento. Porque não era necessário, mas Ele quis. E hoje Ele quer atravessar a Samaria da sua vida. Hoje Ele quer fazer do deserto uma fonte a jorrar de águas vivas. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: qual a sua história de destruição? Vamos parar de sentir peninha? Vão parar de ficar dodói? Vão parar de dizer: ai, fizeram tanta coisa comigo, destruíram, magoaram, racharam e eu não consigo caminhar. Deus te chama hoje para o encontro do Espírito com a verdade. E esse se dá através do confronto. Ele hoje quer passar pela Samaria da sua vida. Mas para isso Ele precisa de uma coisa: que você seja sincero e diga: Senhor, é verdade, eu vejo pornografia mesmo. Senhor, é verdade, eu traio a minha esposa, eu faço sexo antes do casamento. Ah, Deus, quando eu estou sozinho, é uma violência só de mim com o meu corpo. Mas eu não quero mais. Sabe aquela área da sua vida que você não confessa nem para o seu melhor amigo? Sabe aquela área da sua vida que você sequer ora porque você tem vergonha? Deus te trouxe aqui para poder passar por ela. Quer ter a transformação que aquela mulher teve? Se permita ter um encontro com a verdade em espírito. Porque eu não sei você, mas eu não permitiria jamais ter a presença de Jesus no mesmo lugar que eu, sabendo que foi Ele que marcou esse encontro e não eu.
e não permitir que ele não mudasse a minha vida completamente. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Deus, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que estava lá em Samaria. Ah, Pai, a minha vida virou um caos. Eu, com os meus braços, tomei tantas decisões erradas que eu perdi a esperança, eu perdi a força, eu perdi o desejo de vencer. Eu já me acostumei com a dor. Eu acho que eu não nasci para ser feliz. Eu acho que eu não nasci para dar certo. Mas, Senhor, se o Senhor quiser passar pela minha vida hoje, eis-me aqui. Se o Senhor quiser fazer brotar a água viva, eis-me aqui. Se o Senhor quiser colocar o dedo na minha ferida, mas que traga cura, eis-me aqui. Porque não dá para continuar como está. Se você fez essa oração, fique em pé. Mas só se foi essa oração, com fé, fique em pé. A igreja continua de olhos fechados. À medida que você ficou em pé, eu quero te chamar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. E eu gosto de me ajoelhar nos degraus do altar. Porque quem está fraco não consegue ficar em pé. Eu gosto de me ajoelhar nos degraus do altar, para que Ele seja a minha força em meio à minha fraqueza. Para que Ele atravesse o meu deserto e faça gerar um manancial. Para que Ele pegue a minha vida inundada e destruída de pecado, de pornografia, de vícios, de maledicência, de distorção sexual, e restaure. Mas eu não posso sair daqui sem deixar que Ele, que conhece o meu ontem, planeje o meu amanhã. Ah, Pai. Ah, Pai. Somos todos fracos, Senhor. Somos todos miseráveis, Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Abrimos o nosso coração para Ti. E queremos, Pai, ter um encontro com a verdade. Traz à nossa mente as mentiras que nós temos vivido. E eu quero confessar hoje. Fale baixinho com Deus. Diga para Ele a área podre da sua vida, que você tem escondido, mas que você precisa de ajuda. Diga para Ele: Senhor, encharca essa área seca do meu coração. Ah, mas eu não consigo perdoar. Queridos, ninguém tem vontade de perdoar, não. Perdoar não é sentimento, perdoar é atitude. Você decide perdoar. E você diz: Senhor, eu não quero, eu odeio, mas por favor me ajuda, porque eu não posso encontrar com Deus do amor e do perdão se eu não amo e se eu não perdoo. Eu não posso encontrar com um Deus que tem misericórdia da samaritana se eu sou aquela pessoa que vive julgando ela. Tira de mim a língua felina, a língua venenosa. Tira de mim o desejo de vingança, o ódio por pessoas que me fizeram tanto mal.
restaura a minha identidade, restaura o meu coração, e vem passar sobre mim, e vem passar sobre mim. Teu amor, sinto saudade, saudade, sinto saudade, saudade. O Senhor me mostra aqui nessa noite 2 tipos de pessoas. Pessoas que já tiveram grandes momentos com Ele e hoje não sabem nem mais o que é isso. Ele está dizendo: eu estou com saudade. Eu estou com saudade. Eu jamais deixei de acreditar. Eu jamais deixei de amar. Eu jamais deixei de perdoar. Tô com saudade daquele momento que você me chamava para conversar. Tô com saudade daquele momento que eu era primazia na tua vida, que você não conseguia sair da cama sem falar comigo, que você entrava dentro do chuveiro não para pecar, mas para conversar e chorar comigo. Eu sinto saudade desse tempo, eu quero de volta. Acende o fogo, Senhor, acende o fogo outra vez e traz o renovo no coração. Prata, 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 prata. E existem aqui algumas poucas pessoas, que sempre pediram a Deus uma maior intimidade, mas sempre se sentiram frias. Ainda não viveram o fogo do primeiro amor, mas anseiam por isso. Deixa eu te dizer, Ele anseia mais. Ele anseia mais. Eu quero te convidar a fazer uma oração, dizendo assim: Pai, olha para mim. Pai, toma o meu ser. Pai, ore comigo. Pai, toma minha vida nas tuas mãos. Eu me entrego completamente a Ti. Me ensina a abrir mão daquilo que o Senhor não gosta e tomar uma atitude séria, uma resolução de não me contaminar mais com as finas iguarias desse mundo. Pai, assim como as misericórdias se renovam a cada manhã sobre a minha cabeça, que o desejo de ter mais do Senhor também me acorde a cada manhã. Se revela na minha vida através do som de um pássaro, de um vento que encosta no meu rosto, de um sorriso, de um versículo, de uma canção. Não me deixe esfriar, mas que a cada manhã, quando as misericórdias se renovarem, que o fogo do Senhor me purifique e se renove sobre mim. E agora eu quero pedir que você diga com seus lábios: Pai, eu te entrego completamente a minha vida. Eu sou fraco, eu não consigo sozinho. Então vencer a força em mim. Hoje
eu decido não mais abrir mão do Senhor. E obrigado, porque o Senhor decidiu atravessar a Samaria da minha vida e derramar sobre mim águas sem medidas, rios vivos, e me curar, me saciar, me restaurar, me purificar para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você pode aplaudir a Ele. Aleluia, aleluia. Se coloca de pé. Quem sabe alguém veio aqui na frente e ainda não havia entregado a sua vida a Jesus, ou quem sabe você está aí no seu lugar e quer tomar essa decisão agora de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Se tiver alguém aqui assim que quer entregar a vida a Jesus, por favor, saia do seu lugar, não tenha vergonha, vem aqui na frente. A gente vai orar pela sua vida, abençoar a sua vida. Quem sabe você veio aqui, como o pastor falou, Jesus marcou um encontro com você para a sua vida ser transformada, modificada. Eu quero profetizar que Deus vai transformar e mudar completamente a sua vida e a sua história. Basta você tomar apenas uma decisão de reconhecer a Jesus como Deus, para que a sua história seja completamente transformada. Tem um jovem aqui corajoso, você pode aplaudir a Jesus pela vida dele. Quem sabe tem mais alguém aqui assim que quer entregar sua vida a Cristo. Ah, pastor, não sou evangélico, não entreguei minha vida a Jesus ainda, eu estou afastado, estou longe de Deus. Eu quero tomar essa decisão hoje aqui de entregar minha vida a Jesus. Se você quiser, por favor, não hesite, saia do seu lugar. Vamos abençoar a vida dele aqui. Você pode levantar sua mão para cá. Senhor, nós queremos entregar a vida desses jovens nas tuas mãos, Senhor. Queremos profetizar que o Senhor te perdoa, que o Senhor te restaure, escreve uma nova história na sua vida. Dê graça a Ele, a sua vida, a sua família. Sê com Ele, Pai, e faça dele um jovem abençoado na tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Deus abençoe a sua vida, queridão. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a sua vida. Você que vai pro Rock in Rio com a gente, o ônibus já está aí fora esperando. Tem atmosfera lá fora para você trocar uma ideia, comprar alguma coisa, se divertir. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana. Seja uma semana de bênção. Você que disse sim para o jejum, principalmente você que veio aqui na frente, fez uma nova aliança com Deus, não esqueça, 4 dias de jejum para um ano de vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Estende sua mão para cá, eu quero abençoar você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe você. Vá em paz. Valeu.